Compartilhar um PowerPoint para ficar mais fácil a nossa meditação. Bom dia para todos, como é bom estar com vocês nesse momento em que nós começamos já o sábado e tivemos uma noite restabelecedora, que o nosso sábado seja um sábado feliz, um sábado maravilhoso. Nesse início de sábado, eu quero falar para vocês sobre oportunidades. Você já teve alguma boa oportunidade? Bom, eu tive uma grande oportunidade. Há 29 anos atrás, eu conheci uma garotinha, tinha lá seus 19 anos. Eu olhei para ela e falei, essa é a oportunidade que Deus está me dando. Eu louvo a Deus porque eu agarrei essa oportunidade. E nós já estamos há 29 anos casados. Você já teve alguma oportunidade, grande oportunidade na sua vida? Ora, a vida ela é feita de oportunidades. Alguns aproveitam as oportunidades e outros deixam passar, não agarram, não aproveitam, não pegam a oportunidade. E nesta manhã eu quero falar para você sobre a oportunidade que alguns homens de Deus tiveram. E eu começo falando sobre o profeta Elias. Nós vamos ler alguns textos da Bíblia. Se você tiver um papel, uma caneta e quiser anotar os textos, não vamos ler todos, vamos ler alguns apenas, mas ali no PowerPoint, eu acredito que você está visualizando o que aparece na minha tela, do meu computador. Você pode anotar, nós vamos ler alguns versos, mas você pode anotar todos. Quando Elias se tornou homem de Deus, ele aproveitou uma oportunidade. Deus estava desafiando Elias para ser um profeta. E Elias aproveitou essa oportunidade e realizou alguns milagres em nome do Senhor Jesus. Quando nós aproveitamos a oportunidade para sermos servos de Deus, devemos testemunhar do amor de Jesus, devemos pregar sobre Jesus, anunciar a volta de Jesus. Elias, ele realizou, no seu ministério terrestre, ele realizou 7 milagres. E nós vamos ver rapidamente cada um deles. O primeiro milagre que Elias realizou está registrado em 1 Reis, no capítulo 17. Eu vou ler apenas o versículo 1, que diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Primeiro milagre, Elias profetizou que haveriam 3 anos e 6 meses de seca. E ele já diz ao rei que isso aconteceria. E nós conhecemos o relato bíblico, de fato, esse milagre aconteceu. O segundo milagre, realizado por Elias, pelo profeta Elias, está ainda em 1 Reis, no capítulo 17, temos aí versículo 14, versículo 16, foi a multiplicação do azeite e da farinha na panela da viúva de Sarepta. Bom, Deus disse a Elias, Elias, agora você tem que sair, porque Acabe, juntamente com Jezabel, eles vão te perseguir, foge, você tem que sair. Elias então sai para se proteger, foram 3 anos e meio de seca sobre a terra, e ele encontrou uma viúva. Nós vamos ler 1 Reis, capítulo 17, se você tiver sua Bíblia e quiser acompanhar. Versículo 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Olha que maravilhoso milagre. Elias dizendo àquela viúva, a tua panela não vai acabar mais o azeite, até que a chuva caia sobre a terra. E esse milagre aconteceu, conforme foi dito pelo profeta Elias. O terceiro milagre feito através do profeta Elias foi a ressurreição do filho dessa viúva. Bom, Elias viu como a viúva estava triste e ele então percebeu que o filho dessa viúva havia morrido. No capítulo 17, ainda de 1 Reis, do versículo 17 até o versículo 24, o filho daquela mulher adoeceu
E ele, então, Elias, o profeta, ele fez o milagre da ressurreição daquele menino. No versículo 21, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. E o fôlego da vida foi devolvido àquele menino, ele levantou e começou a andar pelo quarto, pela sala, por aquela casa, trazendo alegria para aquela viúva. Na sequência, nós temos o quarto milagre feito por Elias, através do profeta Elias. 1 Reis, capítulo 18, agora, do versículo 30 até o versículo 40. Foi a descida do fogo do céu em resposta à oração de Elias. Ora, a seca havia acabado, e Elias então faz uma. Aliás, estava perto de acabar o período da seca. Elias faz um desafio ao povo para provar quem era o Deus verdadeiro. E nós temos ali 1 Reis, capítulo 18, do versículo 30 ao versículo 40, quando, no versículo 40, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Nesse momento, Elias desafiou os falsos profetas de Baal lá no Monte Carmelo para que eles intervissem diante de Baal para ver quem iria fazer descer fogo do céu. E quando Elias humildemente se ajoelhou e orou e pediu: Senhor, prove que tu és Deus. Fogo desceu do céu em resposta à oração de Elias, e o altar que Elias havia edificado, havia construído, foi consumido pelo fogo. Então, com aquela prova de que Deus é realmente Deus, nós encontramos o quinto milagre realizado através do profeta Elias, que foi a chuva depois de 3 anos e 6 meses, volta em resposta à oração de Elias. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 41 até o versículo 46, a mão do Senhor veio sobre Elias, e a chuva voltou sobre a face da terra. Queridos, como Deus é bom. Em todo tempo Deus é maravilhoso, atendendo às orações dos seus filhos, como Deus atende às nossas orações também. Ele atendia às orações do profeta Elias, que aproveitou a oportunidade para ser um homem de Deus. O sexto milagre foi a descida de fogo do céu para matar os soldados que vinham lhe prender. Nós temos o relato aí em 2 Reis, avança um pouquinho a sua Bíblia aí para o livro de 2 Reis, no capítulo 1, até o versículo 12, do versículo 1 até o versículo 12, especificamente do versículo 9 até o versículo 12, quando 3 capitães vieram para prender Elias, para pegar Elias, e Elias orou, pediu a intercessão divina, e em resposta, no versículo 12, 2 Reis, capítulo 1, versículo 12, Elias disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu, ele e também os seus 50 homens. No sétimo milagre, e último que nós vamos analisar, eu procurei anotar todos os milagres realizados pelo profeta Elias. Eu encontrei esses 7. 2 Reis, o sétimo milagre, capítulo 2, versículo 7 e o versículo 8. Ele atravessa a seco pelo rio. 2 Reis, capítulo 2, no versículo 7, versículo 8, ele anda com um jovenzinho. Porque todo homem de Deus naquela época tinha um servo, tinha um aprendiz, tinha um garoto que acompanhava o homem de Deus. E esse, nessa ocasião, era Elias. Havia convidado Eliseu. Era Eliseu que estava andando com Elias. Quando, de repente, Elias pegou o seu manto, coloca sobre o rio Jordão, ele se abre e eles atravessam em terra seca. Que bonito saber que Deus cuida dos seus filhos. E ele, então, atravessa o rio em terra seca. E, nesse momento, ele sabia que já estava indo para pertinho de Deus, porque Deus disse para Elias: Elias, vem para cá.
mandou uma carruagem buscar o seu homem, o homem de Deus, foi levado ao céu. E ele então diz para o seu garoto, o menininho, o seu servo, o seu aprendiz, Eliseu, peça o que você quiser. Ora, querido, se fosse você nessa oportunidade, o que você pediria? Pensa um pouquinho. Numa oportunidade como essa, pedir o que você quiser, o que você pediria? Eliseu foi sábio. Ele andava com Elias, ele viu alguns milagres de Elias realizados por Deus através do profeta Elias. E Eliseu, então, sabiamente, aproveitando a oportunidade, agarrando a sua oportunidade, ele disse assim: Elias, eu quero o seguinte, eu quero ter 2 vezes mais do seu poder. É que pedido fantástico! Eliseu podia ter pedido qualquer coisa. Ora, se Elias prometeu dar tudo o que ele quisesse, o que ele pedisse, ele poderia ter dado qualquer coisa. Mas Eliseu pediu porção dobrada do poder, do Espírito Santo. Numa oportunidade como essa, o que você pediria? Ora, se você analisar a sua Bíblia, você vai ver que Elias realizou 7 milagres. Se Eliseu teve o poder dobrado de Elias, quantos milagres Eliseu realizou? Nós vamos analisar que o sucessor de Elias, chamado Eliseu, que se tornou um homem de Deus, deixou de ser menino para ser um homem de Deus, ele realizou 14 milagres. Se você é bom em matemática, vai perceber que 7, 7 são 14, o dobro. E a Bíblia registra exatamente o dobro dos milagres de Elias através do profeta Eliseu. Vamos analisar rapidamente cada um deles, porque eu quero me demorar um pouquinho mais no final. O primeiro milagre realizado por Eliseu começa pela travessia do Rio Jordão, em terra seca. Ora, ele se despediu de Elias, Elias subiu ao céu, e ele volta, recebendo uma capa de Elias. E quando ele volta, ele tem à sua frente o Rio Jordão, eles haviam atravessado. O que Eliseu fez? Capítulo 2, versículos 13 a 15. Levantou o manto que Elias lhe deixara cair e, voltando-se, pôs sobre a borda do Jordão. E as águas do Jordão se abrem, e Eliseu atravessa o Rio Jordão em terra seca. Primeiro milagre realizado por Eliseu agora. Não mais um menino, um aprendiz, um servo, mas um homem de Deus. Se tornou um homem de Deus porque ele aproveitou a oportunidade que ele teve para ser um homem de Deus. O segundo milagre foi a purificação das águas. Está em 2 Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22. Ora, eles estavam numa cidade que a água era amarga, não prestava para beber. E Eliseu então faz um milagre maravilhoso. Ele pede para que trouxessem um prato novo, versículo 20. Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. E ele então saiu até o manancial das águas, deitou sal nele. E aquelas águas se tornaram saborosas, se tornaram agradáveis, se tornaram uma água semelhante a essa que você e eu estamos bebendo durante todos os dias. Não só dessa semana, todos os dias da nossa vida, porque sem a água não viveríamos. Terceiro milagre do profeta Eliseu, 2 Reis, capítulo 2, versículos 23 a 25. Nós encontramos alguns homenzinhos, alguns rapazes zombando de Eliseu. Se você acompanhar na sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 2, versículos 23 a 25, especificamente versículo 24, Eliseu, percebendo que os garotos estavam zombando dele, virou para trás e os amaldiçoou em nome do Senhor. E 2 ursas desceram do meio das árvores e devoraram quantas crianças? Quantos rapazinhos? Daqueles que estavam zombando do homem de Deus? 42 deles foram despedaçados por 2 ursas que vieram do bosque e devoraram aqueles 42 garotos, rapazes que zombavam do homem de Deus. O quarto milagre aconteceu, está registrado em 2 Reis, capítulo 3, do versículo 17 até o versículo 20. Acontece a cheia das cisternas do deserto sem que houvesse chuva. Ora, o exército estava avançando em batalha e, de repente, acabou a água, eles não tinham água. Como é que um exército no meio do deserto sobrevive sem água?
Então alguém disse, não tem aí um homem de Deus? Tem um homem de Deus, e trouxeram Eliseu. E Eliseu olhou. Bom, eu não resolvo nada, e quem resolve é Deus. Eu só falo aquilo que Deus fala aos meus ouvidos. Trazei-me aí um instrumentistas. E trouxeram um homem, um tocador de um instrumento, e quando este homem tocava aquele instrumento, Eliseu ouviu a voz de Deus. Segundo Reis, capítulo 3, do versículo 17 até o versículo 20. Do versículo 17, assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia nesse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E a água apareceu, a água brotou nas cisternas, e o milagre foi realizado em nome do Senhor Jesus. Ora, queridos, Eliseu estava fazendo a parte dele, mas era Deus que realizava os milagres. Eliseu intercedia, ele rogava, ele buscava, ele clamava, e Deus ouvia o homem de Deus. Você tem aproveitado as oportunidades para se tornar um homem ou uma mulher de Deus? O quinto milagre realizado por ele foi a multiplicação do azeite na botija da casa da viúva de um dos filhos dos profetas. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 2 até o versículo 7. Segundo Reis, capítulo 2, capítulo 4, aliás, versículo 2 até o versículo 7. Versículo 3, Eliseu disse, vai e pede emprestado as vasilhas a todos os teus vizinhos. Não poucas, muitas. E eles trouxeram, e Eliseu realizou um milagre ali, aumentando o azeite da viúva, enchendo todas aquelas vasilhas de azeite. Ora, queridos, o milagre era realizado por Deus, mas Deus usava os seus homens para fazer a sua vontade. Agora, segundo Reis, no capítulo 4, nós encontramos o sexto milagre, que é a abertura da madre sunamita. Ela não tinha filhos, e Eliseu, então, estando na casa daquela sunamita, ele profetizou que ela teria um filho. Capítulo 4, versículo 17, especificamente, eu vou ler, você pode ler todos os versículos. Versículo 17, concedeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Eliseu, usando as palavras de Deus, profetizou que ela teria um filho, e segundo a palavra daquele homem de Deus, aconteceu. O sétimo milagre foi a ressurreição desse menino. Eliseu volta à casa da sunamita, ela estava triste, chorando, e ele então percebeu que o filho dela havia morrido. Versículos 23 até o versículo 37, segundo Reis, capítulo 4, versículos 23 até o versículo 27. Até o versículo 37, que nós lemos, o versículo 30. Porém, disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. E ali ele fez um milagre da ressurreição daquele menino. Subiu na cama, versículo 34, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca daquele menino, seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu sobre ele, e a carne do menino se aqueceu, e ele levantou, versículo 35, e andou no quarto. A ressurreição de um garoto que trouxe alegria para aquela jovem sunamita. O oitavo milagre está registrado no capítulo 4 também, versículo 38 até o versículo 41. Nós encontramos aí a morte que havia na panela. Ora, como é isso? Morte na panela? Você já ouviu falar de morte em panela? Bom, havia uma fome naquela terra. E os discípulos dos profetas sentados estavam diante do homem de Deus. E eles então saíram para pegar ervas e preparar alguma coisa para que eles pudessem comer, e alguém pegou uma trepadeira silvestre, em outras palavras, pegou uma erva venenosa e foi cozida juntamente com os outros ingredientes naquela panela. E quando começaram a comer, o povo começou a passar mal e a morte estava na panela. E alguém disse, a morte está na panela.
Aí Eliseu entra em cena, no versículo 41. Acompanhe comigo. Trazei farinha. E ele deitou na panela e disse, tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum naquela panela. Ora, a cura, expulsando aquela morte da panela, não foi da farinha. Farinha foi o ingrediente que ele usou, mas foi o poder de Deus para realizar aquele milagre. Esse foi o seu 8º milagre. No capítulo 4, versículo 42 a 44, nós encontramos o 9º milagre, que foi a multiplicação dos pães para alimentar 100 homens. Ora, um punhadinho de pães pode alimentar 100 homens, porém, Eliseu já estava com o seu aprendiz. Você lembra que eu falei no início que todo homem de Deus, todo profeta tinha um aprendiz, um jovenzinho, que andava ao lado do profeta aprendendo com o homem de Deus? Agora nós encontramos a multiplicação dos pães, quando o homem de Deus levaram 20 pães de cevada e Eliseu disse para o seu servo, o seu aprendiz, o seu garoto, dê esses pães para esses homens comerem. E ele indaga, mas essa quantidade de pão para esse tanto de homem? Bom, o versículo 44 diz que eles comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor, conforme Eliseu havia predito. Todos eles comeram e sobrou. Claro que ali aconteceu uma multiplicação, um milagre realizado por Deus através do profeta Eliseu. Seu 10º milagre foi a cura da lepra de Naamã. Quando uma garotinha disse a Naamã, olha, tem um homem de Deus que pode realizar um milagre, aquela jovenzinha cativa, então Naamã enviou pessoas para que fosse atrás do profeta Eliseu. Capítulo 5, nós estamos já agora de 2 Reis, do versículo 1 até o versículo 14. Nós vamos ler apenas o versículo 14. O homem de Deus, ele diz, através do seu jovenzinho, agora já aparece o nome de um jovenzinho chamado Geazi, que deveria aproveitar a oportunidade para ser o sucessor de Eliseu. Assim como Eliseu aproveitou a oportunidade para ser o sucessor de Elias, Geazi deveria aproveitar a oportunidade para ser o sucessor de Eliseu. Mas não foi assim que aconteceu. Geazi foi até Naamã e disse, olha, o meu senhor disse para vocês se lavar no Rio Jordão. Depois de muita reluta, lavar-se-ia ou não, versículo 14, nós lemos assim, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Que milagre poderoso! A cura da lepra de Naamã. E ele ficou feliz porque o homem de Deus realizou esse milagre. E ele então queria recompensar o homem de Deus, vou dar algum presente ao homem de Deus. O que Eliseu disse? Não, presente não é para mim, eu não fiz nada. O milagre foi feito por Deus. E então, Geazi, ele sai a passos largos, correndo para encontrar-se com Naamã e diz, olha, Naamã, o meu senhor se arrependeu, não, ele não falou corretamente. Claro que Geazi não estava falando o que Eliseu havia dito. Geazi, por iniciativa própria, foi a Naamã dizendo, eu quero, né? Nós queremos os bens, o pagamento, a recompensa pela sua cura. Naamã recompensou muito bem, e Geazi levou toda aquela fortuna. E quando chega ao encontro do profeta Eliseu, Eliseu já indaga, por acaso não fui eu e estive lá vendo você recebendo a recompensa de Naamã, que Naamã queria dar? Aí nós lemos na Bíblia, 2 Reis, capítulo 5, versículos 25 a 27. Versículo 27, especificamente, então Eliseu responde, a lepra de Naamã se apegará a ti e a sua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Ora, Geazi tinha uma oportunidade enorme na sua mão. O que ele fez? Ele pensou nas recompensas rápidas, nas recompensas momentâneas, nas recompensas que perecerão. Ele pensou naquilo que ele podia pegar agora. Ele não se preocupou com o que Deus tinha reservado para ele. Ele não aproveitou a oportunidade para se tornar um homem de Deus. E a lepra de Naamã foi transferida para ele naquele momento. Esse foi o 11º milagre realizado pelo profeta Eliseu
realizado através do profeta Eliseu, a imposição da lepra a Gease, que perdeu a grande oportunidade de ser o sucessor, de se tornar o homem de Deus. Ora, queridos, estamos chegando já ao finalzinho da nossa meditação. Estamos já no 11º milagre realizado pelo profeta Eliseu. E eu quero despertá-lo a aproveitar a oportunidade de dizer hoje, Senhor, eu pertenço a ti, faze-me como um homem de Deus. O 12º milagre realizado pelo profeta Eliseu está no capítulo 6 de 2 Reis, versículo 1 até o versículo 7, quando alguns estudiosos, alguns homens que estavam na escola do profeta saíram com seus machados, cortando algumas árvores. Então um deles pegou o machado e bateu na árvore, e quando ele bateu na árvore, o machado caiu no rio. E então começou a chorar, porque aquele machado não era nem dele, era emprestado. E aí nós encontramos o homem de Deus entrando em cena. No versículo 6, perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o machado. O machado flutua, ele vai lá, pega o machado e sai feliz. Mais um milagre realizado por Deus através do profeta Eliseu. Agora chegamos no ponto principal, que eu quero gastar alguns poucos minutos. Esse é um tema que nós poderíamos passar aqui uma semana analisando cada um desses milagres. O 13º milagre aconteceu algo interessante, pois naquela casa existiam dois homens, aliás, duas pessoas. O homem de Deus, o profeta Eliseu, e o seu aprendiz, que já não era mais Gease, era um outro aprendiz que tomou o lugar de Gease, que poderia aproveitar a oportunidade também para se tornar um homem de Deus. Naquela casa tinha duas pessoas, um homem e um garoto. Às vezes nós temos atitude de homem. Qual é a atitude de homem? Alguém vem me dizer, olha, eu estou com problemas, eu estou com enfermidade, eu estou passando por isso e por aquilo. Atitude de homem. O que o homem faz? O homem, uma mulher de Deus faz. Se ajoelha e ora, vamos pedir a direção de Deus. Deus vai realizar um milagre. Mas existem pessoas que têm atitude de menino. Como é a atitude de menino? Não faz nada, sai de perto, porque não quer se envolver com o problema dos outros. Eu já tenho um problema demais, para que eu vou me preocupar com o problema dos outros? Naquela casa tinha duas pessoas, um homem de Deus e um menino. E quando o exército, o rei da Síria, se preparava para atacar a Israel, o rei, na sua cama, planejando a estratégia de como faria para destruir a Israel, levantava e mandava os seus soldados cercar, passar por um caminho, e ali eles armariam uma cilada para pegar o exército de Israel. Mas o exército de Israel não aparecia. Isso não aconteceu nenhuma, nem duas, nem três vezes, foram várias vezes. Então o rei indagou, tem algum espião aqui no nosso meio que está denunciando os nossos planos? Então um dos soldados do rei da Síria, do grande exército sírio, levantou e disse, meu senhor, não é bem assim, nós não somos traidores, é que lá no povo de Israel tem um homem de Deus, que quando o senhor planeja alguma estratégia de guerra, esse homem de Deus é avisado por Deus, e ele corre lá e avisa ao rei de Israel, e esse não passa por onde o exército da Síria está preparando essa cilada para atacá-los. E assim aconteceu por várias vezes. Então o rei da Síria sabiamente disse, bom, se tem alguém que tem esse poder, eu quero esse homem a meu favor, eu quero esse homem para mim, eu quero esse homem trabalhando no meu exército. E mandou um exército poderoso em busca do profeta Eliseu. Está registrado agora, capítulo 6, versículo 18, em diante de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 18 em diante, nós encontramos essa parte, quando o exército rodeou a casa onde estava o profeta Eliseu. E ali, o menino... Agora, engraçado, um detalhe interessante, que em todos os momentos, quando o rei da Síria armava uma cilada para pegar o povo de Deus, para pegar o povo de Israel, Deus alertava o profeta alertava o rei de Israel, e esse não passava por aquela cilada, fugia, saía, ia por outro caminho. Agora, nesse momento, quando o exército vai e arma uma cilada para pegar o homem de Deus, Deus não fala para Eliseu. Por quê? Quando era uma cilada para o exército de Israel,
Deus alertava o profeta Eliseu e eles evitavam passar por ali, mas agora era uma cilada para o profeta Eliseu e Deus não fala nada para Eliseu? Ora, queridos, foi o menino que estava na casa de Eliseu, que saiu correndo e foi alertar a Eliseu e disse: Eliseu, tem um exército poderoso aí e eles vão nos destruir porque são muitos, eles estão aí em nossa busca. Ora, queridos, naquele momento, Eliseu olha e ele fala palavras bonitas, palavras fantásticas que estão registradas aí em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 18 em diante. Versículo 18. Orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Aquele exército poderoso, eles ficaram cegos conforme a palavra do profeta Eliseu. Mas se você analisar o versículo 17, um verso antes, você vai ver que Eliseu orou a Deus pedindo algo interessante. Peço-te que ele abra os olhos desse jovenzinho, desse menino que está comigo, para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos daquele moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eliseu disse para aquele jovenzinho: mais são aqueles que estão comigo do que aqueles que vêm contra mim. Olha que verso fantástico, que verso poderoso, queridos. Por mais que enfrentemos problemas, por mais que tenhamos dificuldades, provações, tentações, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que vêm contra nós. Somos nós homens de Deus, mulheres de Deus. O exército ficou cego e Eliseu foi protegido, porque Eliseu era um homem de Deus. Esses são os 13 milagres realizados por Eliseu. Com vida, em nome do Senhor Jesus, ele orava e Deus lhe atendia os pedidos. Eliseu morre. Bom, mas ele não realizou 14 milagres? Só vimos 13 e Eliseu morre. Se você analisar os versículos seguintes aí, de 2 Reis, capítulo 6, você vai ver que Eliseu morreu. E agora? Queridos, o 14º milagre realizado pelo profeta Eliseu, ele já estava morto. E um grupo de homens, eles estavam sepultando alguns homens que estavam mortos. E de repente, está aí, 2 Reis, capítulo 13, se você avançar aí alguns capítulos da sua Bíblia, versículo 21, 2 Reis, capítulo 13, do versículo 20 diz que morreu Eliseu e o sepultaram. Ok, Eliseu morreu. Agora no versículo 21, sucedeu que enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram um homem na sepultura de Eliseu. Ora, queridos, eles estavam sepultando alguém que havia morrido e de repente viram um bando, eles se sentiram amedrontados, jogaram o corpo de qualquer jeito e esse corpo caiu onde haviam sepultado o profeta Eliseu. Olha o versículo bíblico, 2 Reis 13, versículo 21. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu, e o homem se levantou e andou sobre os seus pés. Eliseu, mesmo sepultado, mesmo morto, já estando em decomposição, já estava só os ossos, aquele homem lançado na sepultura onde estava colocado o corpo de Eliseu, encostou nos ossos de Eliseu e ele reviveu. 14 milagres, o dobro dos milagres realizados por Deus através do profeta Elias. Queridos, você e eu poderíamos realizar não só 7, não só 14, poderíamos realizar 28. Quantos milagres mais poderíamos realizar? Em nome do Senhor Jesus, não nós, Deus realizaria em nós, se nós aproveitássemos as oportunidades para nos tornarmos homens e mulheres de Deus. Você gostaria de, nesse sábado, dizer: Senhor, faze-me um homem de Deus. Senhor, faze-me uma mulher de Deus. Senhor, faze-me um instrumento para que milagres aconteçam através de mim, realizados por ti através de mim, porque serei um instrumento seu usado para abençoar. Que nós estamos assistindo essa transmissão, estamos assistindo esse culto, esse devocional, esse início de dia, início de sábado, nos colocando na presença de Deus, possamos nos tornar
como homem de Deus. Aproveite essa oportunidade e diga: Senhor, faze-me um homem de Deus. Gostaria de dizer isso para o Senhor Jesus? Eu quero orar por você, querido, querida amiga, querida irmã, querido. Estamos juntos numa caminhada em direção ao lar celestial. E seremos vencedores se nos colocarmos do lado do exército vencedor, que é o exército celestial. Permita que Jesus realize milagres na sua vida. Permita que Jesus realize milagres através de você para abençoar outras pessoas. Eu louvo e agradeço a Deus, porque nesse grupo de oração que oraram, fizeram vigílias de oração em favor da minha esposa, Deus realizou um milagre. Ela está bem, graças a Deus. Eu louvo a Deus, porque Deus tem sustentado a nossa vida, a nossa fé na nossa caminhada cristã. Aproveite essa oportunidade e diga: Senhor, faze-me um homem, faze-me uma mulher de Deus. Ore comigo. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós aproveitamos a oportunidade quando conhecemos a Cristo Jesus e dizemos: Senhor, eis-me aqui, faze-me de mim um instrumento usado por Ti no cumprimento da missão da pregação do Evangelho. Senhor Deus, nos unimos em oração, fechando os nossos olhos, concentrando o nosso pensamento em Ti, para agradecer porque o Senhor realizou milagres através de homens de Deus, através do profeta Elias, através do profeta Eliseu, e deseja realizar milagres também em nossa vida e também através de nós. Que o Senhor Jesus seja exaltado por nós, através do nosso testemunho, através da nossa voz, através de tudo que está ao nosso redor. Senhor, que o Teu nome seja exaltado. Me coloco nas Tuas mãos neste momento para ser um homem de Deus. Abençoe esse grupo, Pai, que aqui está assistindo a esta meditação, concentrado em oração. Que a Tua bênção esteja na vida de cada um de nós, e cada uma dessas nossas queridas irmãs, nossos irmãos que estão concentrados agora em Ti. Ajuda-nos, Pai, para que possamos aproveitar a oportunidade e nos tornarmos verdadeiramente homens e mulheres de Deus. Dá-nos a Tua bênção, Pai, nós te suplicamos. Conceda-nos um sábado feliz, nos colocamos em Tuas mãos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido e maravilhoso Pai, eterno Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigada, Pai, por essa mensagem que o Senhor nos trouxe nesta manhã. Quantos milagres esse homem de Deus trouxe, fez, porque andou contigo, caminhou contigo, aprendeu, Senhor Deus, de Ti. E nessa caminhada, Senhor Deus, nós estamos também, aprendendo mais do Senhor, buscando mais de Ti, entendendo mais da Tua palavra, Senhor Deus, e nós queremos ser homens e mulheres do Senhor, que por onde nós passarmos, Senhor Deus, que através da nossa história, através, Senhor Deus, da nossa maneira de viver, nós possamos ser pregações vivas para pessoas que estão aí fora, que nós possamos ser luzes e que possamos também, Senhor Deus, fazer milagre, se o Teu Santo Espírito habitar em nós. E se te buscarmos de verdade, Senhor Deus, nós vamos ter esse poder também de fazer milagres. Vai chegar esse momento, Senhor. Vai chegar o momento dos teus filhos levantar as mãos, impor as mãos e fazer grandes milagres. Eu acredito, porque o Senhor diz que do Senhor buscaremos poder. Estamos todos os dias aqui, Senhor Deus, todos os dias. Não tem férias, não tem feriados para essa família do Go Six. Porque nossa intenção, nosso desejo é nos enchermos do Teu Santo Espírito para pregar desse amor maravilhoso. Que lindo, Senhor Deus. Eu fiquei anotando tudo aqui porque é tão bom saber mais do Senhor. Pai querido, nos faça hoje homens e mulheres de Ti, Senhor, que de nós possa sair poder, o poder do amor, o poder, Senhor Deus, de perdoar, de liberar perdão a outros. Nos ensina, Senhor Deus. Obrigada porque hoje é sábado. Obrigada, Senhor Deus, pela vida do pastor Mauro e da Nara, Senhor, um casal que se dedica ao Senhor em levar mensagem na igreja onde eles frequentam, Senhor. Eles são bênçãos Tua. Abençoe a vida deles, Pai. Abençoe, Senhor Deus,
todos os desejos e sonhos que eles têm de acordo com a sua vontade. Traga a Emily, a sua filha, de volta para os teus caminhos, Senhor. Abençoe essa garota onde ela estiver. Que o Senhor derrame bênção sobre ela. Ela conhece os teus caminhos, meu Deus. Senhor Deus, eu te peço uma bênção especial para cada um que está aqui, cada janelinha aberta aqui. Que o Senhor abrace, que o Senhor esteja com cada um desses meus irmãos, desses meus amigos, dessa família Go Six. Todos nós estamos aqui por um motivo, Senhor, porque queremos esse remédio maravilhoso, que é o Teu Santo Espírito na nossa vida. Traga os nossos filhos de volta, traga, Senhor Deus, aqueles que já estiveram frequentando os bancos da igreja, até pregando, Senhor, e estão distante de Ti hoje. Traga de volta para os Teus caminhos, Pai. Faz esse chamado especial no coração deles. Muitas mulheres, muitas mães aqui nesse grupo choram e clamam pelos seus filhos que estão distantes, seus esposos. Traz de volta, Pai. O Senhor pode fazer esse milagre. E nós acreditamos que no teu tempo tudo vai acontecer. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá um pão a cada dia, um pão espiritual. E hoje nós nos alimentamos aqui da tua palavra. Abençoe Pastor Mauro. Abençoe Pastor Anderson, Pastor Levi, Pastor Gerle, Pastor Eliakim, Pastor Walter, todos os pastores, Senhor Deus, que hoje eles estão com a missão de pregar do teu amor nas igrejas. Senhor, que eles sejam esvaziados do próprio eu, mas que sejam cheios do poder do teu Santo Espírito. Que haja milagre nas igrejas hoje, Senhor. Nesse acampamento, no acampamento do Unicake, do Camp Unicake, sempre, todo ano, acontecem muitas coisas lindas ali, Senhor. Porque ali é derramado o teu Santo Espírito, Pai. Oh, Pai querido, muito obrigada. E é no teu nome, Senhor Jesus, que eu te peço essas bênçãos sem medidas, bênçãos, porções dobradas para esse dia de hoje, Deus, na vida de cada um de nós aqui. Abençoe a minha filha Rayane, Senhor Deus, ela está completando mais um ano de vida. Obrigada por essa filha linda, querida, minha companheira, minha amiga. Ó Senhor Deus, abençoa ela de maneira muito especial, dando saúde, paz, alegria para essa minha filha. E se tem mais alguém aqui que está completando mais um ano de vida, te agradeço também, Senhor, e peço as mesmas bênçãos para cada um que está completando mais um ano de vida hoje. Muito obrigada, meu Deus, nos dá um sábado feliz na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.